Primeiro queria agradecer enormemente a Paula e o Juneu por terem topado passar aqui na FRJ para falar um pouquinho do livro. O livro, assim, para contar para vocês um pouco da história aqui da FRJ também, a gente já há bastante tempo tem investido muito numa ideia de tornar aqui um dos polos de produção de conhecimento sobre o sistema financeiro aqui no Brasil. Né? A gente tem professores mais catedráticos aqui, por assim dizer, professor Hernani, professor Luiz Fernando, e uma galera mais nova como eu, que entrou aqui na universidade recentemente. E tem o nosso Observatório do Sistema Financeiro aqui, que a gente tem feito várias atividades, e desde live, que o Juneu já participou, até as nossas retrospectivas do sistema financeiro, e sempre com essa ideia de trazer essa discussão para dentro da universidade. Eu estava conversando com a Paula aqui antes aqui da gente começar o evento, né? A universidade, de fato, muitas vezes ela é muito isolada, né, em relação ao que se discute, a prática do mundo real e tudo, e a nossa ideia é sempre conseguir fazer essa conjunção. Eu vou deixar eles se apresentarem com mais detalhe, mas só para falar, ambos são ou foram no bom sentido, né, que já se aposentou, servidores do Banco Central do Brasil, com uma larga experiência na discussão de monitoramento e supervisão, e o livro se chama As Novas Fronteiras da Supervisão, a história da evolução do modelo de supervisão do Banco Central e a sua importância para a avaliação da estabilidade financeira no Brasil. O livro conta com a apresentação do Roberto Campos Neto, atual presidente do BC, também com Manuel Ramos França, da SEMA, e Pascal Ogert, da ASBA, e, enfim, conta de um jeito delicioso, super leve, uma série de histórias interessantes sobre a história da estabilidade financeira também aqui do nosso país. Então não vou me alongar muito, depois a gente faz um bate-papo mais solto. Vou passar a bola para a Paula, para o Juneu? Para a Paula começar. Bom, boa noite a todos. Está me ouvindo? Eu espero que estejam me ouvindo. Meu nome é Paula, eu que sou aposentada, o Juneu ainda está trabalhando no Banco Central, mas eu entrei antes dele, por isso que eu me aposentei já, e me aposentei em 2019. E quando foi em 2020, eu fui trabalhar no CEMLA, que é o Centro de Estudos Monetários Latino-Americano. Eu fui ser vice-diretora-geral lá por um mandato tampão de 8 meses. Então, como era um período muito pequeno, eu propus a eles a ideia de escrever. Eles falaram, você quer escrever alguma coisa? Eu falei, vou escrever um livro, se eles pudessem me dar o apoio. Então, eles me deram apoio em termos de infraestrutura para fazer as entrevistas. Né? Quando surgiu a ideia do livro, eu liguei para o Juneu, falei, Juneu, vamos escrever um livro? E aí ele falou assim, você é maluca mesmo? Mas nós dois trabalhamos sempre na mesma área, e a supervisão é muito mais do que isso. Daí veio a ideia de entrevistar pessoas de várias áreas na supervisão, e foi esse o apoio maior que nós tivemos do SEMLA. Né? Além do Banco Central, eu faço trabalhos regulares para o FMI como expert, principalmente em liquidez, né, que foi o monitoramento de liquidez que nós trabalhamos mais diretamente no Banco Central. E é isso. O pessoal lá do FMI também já está doido para ver a versão em inglês do livro, que vai sair em breve. Passar para o Juneu. Bom, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo com vocês, agora ao vivo. Né? A minha história, assim, eu trabalho na área de supervisão desde sempre. Né? Eu entrei... Pois é. Eu entrei na área de supervisão em 94, e em 99 eu fui para Brasília para trabalhar, para começar um processo de mudança na supervisão, né? Que era para montar uma área de monitoramento de risco de mercado. E foi a primeira vez que a gente teve contato com o CELIP, com o CETIP, com o Selic, o Ambima. E aí assim começa a história. Então assim, eu fiquei no mesmo departamento esse tempo todo. Atualmente sou chefe do departamento de monitoramento do sistema financeiro, né? Que ele é responsável principalmente pelo debate do monitoramento e estabilidade financeira, e a discussão sobre supervisão e as outras atividades. A gente vai contar um pouquinho mais a pouco, mas são outros departamentos. Né?
Mas o ponto é, eu fui para Brasília para participar da mudança que a supervisão passaria ao longo de todos esses 20 e poucos anos, né? E aí a Paula veio com essa conversa de vamos fazer um livro, eu aceitei, e aí o que o livro vai trazer é a nossa história, no sentido de não nossa no sentido de nós dois aqui, mas da supervisão, como ela vai se transformando ao longo do tempo e os conflitos que isso vai gerar, né? Porque quando num ambiente de universidade você vai discutir gestão, governança, administração. E o que a gente tinha ali era um processo de mudança acontecendo, um grupo que entendia o mundo de um jeito, outro grupo que entendia do outro, né? E aí tu vai ter várias histórias, algumas saborosas ali, no sentido de como é que a gente vai chegar num acordo, como é que a gente vai conseguir construir um novo modelo de supervisão, né? E é essa história que a gente foi contando. E as entrevistas que a Paula fez, todas as que você fez, elas vão estar dentro do livro, né? Porque tu tem uma linha geral que é a história, e depois ela é salpicada com a melhor parte dela, que são as frases das pessoas que foram participando e meio que lembrando daquela época, né? Então, principalmente para quem viveu esse negócio todo, fica muito mais gostoso porque você sente um pouco do clima de como é que as coisas estavam se dando. Então, assim, eu acho que foi um clipe bem interessante para a construção da história, né? Bom, Oi? Não. Não sei, vocês querem que a gente conte a história do livro? A gente pode... Eu vou sugerir aqui fazer o seguinte, a gente tem a história da supervisão, a gente fez um mapinha aí, esse mapinha, eu acho que ele é mais interessante do que contar a história do livro e acaba sendo a mesma coisa, né? Então, eu acho que a gente pode seguir por aí, para poder ir dizendo o que foi acontecendo. Pode ser, Juneu? Vamos lá? Não, olha, essas linhas são assim, elas têm um propósito. É porque a coisa não foi linear. Ia, voltava, brigava, voltava outra vez, ia mais um pouquinho, andava mais um pouco. Então, para vocês terem ideia de que a gente foi alcançando os degraus, mas nem sempre de uma forma linear, entendeu? E a gente tinha que começar de algum momento, né? E nós começamos o livro na época em que houve a quebradeira dos bancos por causa do Plano Real. O que a gente tinha naquele cenário? A gente tinha bancos que estavam acostumados a fazer dinheiro no mercado financeiro, uma inflação altíssima, exatamente. E, de repente, eles ficaram só com a parte das operações de crédito, que eles não tinham estrutura de gestão de risco de crédito para poder ter retorno suficiente para essas operações. Então, isso gerou a quebra de bancos importantes, né? Nós tivemos lá o Banco Nacional, o Banco Econômico, o próprio Bamerino, vocês estavam falando agora há pouco. Oi? Só uma observação. Por conta aí de alguns trabalhos que eu fiz aqui no âmbito da universidade, eu levantei qual foi a evolução da estrutura do setor financeiro de 94 em diante. Estrutura assim, quantos bancos comerciais, quantos bancos de desenvolvimento, quantas corretoras, quantas distribuidoras. É impressionante o que aconteceu entre 94 e 2000. A universidade explorou muito pouco esse processo de hiperconcentração num espaço de tempo tão curto. O fim do float fez desaparecer metade dos bancos. Tinham 300 e pouco em 94, viraram 160 em 2000. As corretoras desapareceram 2/3, as distribuidoras a mesma coisa. É muito impressionante e legal que o livro de vocês conta uma parte dessa história, né? Pode, por favor. Vai precisar do microfone? Acho que É para ficar gravado. é melhor passar aqui por cima da mesa. Uma coisa muito trabalho, marca e para a Universidade de Manchester. Eles estavam interessados na coisa da supervisão. Na verdade, como é que o Brasil mudou o modelo de supervisão e integrou com o sistema global? E que é essa história que vocês vão contar também. E uma das hipóteses que a gente fez nesse trabalho, e é um pouco a história que vocês estão contando, eu queria ouvir a experiência de vocês, em que medida vai dar. Era assim,
A situação em 1990, com a crise bancária, foi tão pesada, né, do ponto de vista de instabilidade, a preocupação em reduzir a inflação e integrar o Brasil era tão grande, que o desenho foi um desenho, e aí não há nenhuma crítica do ponto de vista do que a gente está falando, mas que teria havido um desenho, do ponto de vista em favor de uma estabilização, fazer um sistema concentrado, muito mais fácil de supervisionar, baixa inovação, baixa competição, concentração e baixa inovação. Depois, se vocês puderem se houve uma preocupação quando o desenho foi feito nessa linha, já que você está contando. Sim, Pode soltar. Bom, eu estava no... Nós éramos garotos nessa época. Ok. Tudo bem. Pode não parecer, mas na época a gente era bem novinho. Bom, durante aquela transição que a gente passa, né, eu entendo, assim, o retrato final que vai resultar do processo é esse, tá? Agora, eu acho que os drives que vão definir isso, ou então se tem uma intencionalidade ou não associada, eu acho que é o ponto, tá? Porque o que eu vivi, eu posso tentar relembrar aqui, era um processo onde você simplesmente, digamos assim, como a Paula falou, desapareceu o float e sobreviveram aqueles que tinham mais estrutura para sobreviver, tá? E talvez, certamente, esses tinham essas características que você está se referindo. Então, me parece que é mais um processo de consequência, né, do fato de que os sobreviventes à época, né, que conseguiam passar por aquele processo, traziam essas características. Essa, assim, minha primeira reação para tentar contar essa história. Deixa eu só fazer mais um comentário, Paula, que eu queria que na sua fala você e o Júnior explorassem. Também, a partir de 94, tem a introdução de uma série de inovações regulatórias. A gente começa com Basileia lá na 2099, se não me engano, em junho de 94, depois tem o SPB, depois, enfim, tem uma série de inovações que são importantes, né? E na medida em que essas inovações iam sendo introduzidas, há, de fato, um aumento do ritmo da concentração. Vocês acham que essas inovações regulatórias também ajudam a explicar esse processo de concentração que foi muito intenso no pós-real? Pode falar. Posso falar? Deixa eu dizer assim, ó, a regulação, ela exige um grau de concentração, porque um pequeno não consegue operar num ambiente regulado. Então, assim, e até é uma das barreiras de entrada que você vai encontrar em qualquer sistema, tá? E como a gente subiu a barreira muito rápido, né, isso pode ter levado a esse tipo de coisa, né? Agora, não era a intenção, isso, né? era a necessidade. Tá. Desculpa, Júnior. Não, mas o meu ponto era exatamente esse. É que a dinâmica digamos assim, eu já participei de outros debates sobre concorrência, né, e você vê os grandes concorrentes, né, os que estão instalados já, querendo que você suba a barreira, né, que o regulador suba a barreira, para quê? Para atrapalhar os novinhos que estão entrando, né? Então, assim, isso é uma discussão típica desse tipo de ambiente, né? Mas o que a gente passou naquela época era um processo onde tinha muita desregulamentação, não sei se era um caos, acho que não é uma boa palavra, mas assim, era um ambiente inflacionário, então tudo era muito escuro, muito difícil de enxergar, né? E aí quando você começa a ter que definir regra, você viu que tinha muita regra para se definir, né? E aí sim, aí você entra num processo que é rápido e ele vai causar um pouco esse tipo de coisa assim. Exatamente, é a ideia, né? Que parece mais consequência, mas não a intenção primeira. Eu acho que é mais nesse sentido. Porque o que aconteceu naquela época? Naquela época, tem até no livro a gente conta que
teve um certo momento que o Fed dos Estados Unidos perguntou para o Banco Central como estava a situação do Banco Econômico. E o Banco Central respondeu em funcionamento normal, a resposta oficial. Exatamente. Na semana seguinte, quando o banco quebrou, o Fed falou, peraí. e aí ele taxou os bancos brasileiros lá e falou, enquanto vocês não vierem aqui supervisionar os bancos de vocês aqui, a gente não vai deixar eles operarem. E aí foi que nós mandamos, o Banco Central, né, mandamos 2 supervisores para lá, um deles era a Teresa Grossi, né, o outro era o Alvir Hoffmann, os 2 foram diretores, a Teresa veio a falecer agora recentemente, né, e eles foram para lá pela primeira vez para fiscalizar os bancos que estavam fora do Brasil. E lá eles tiveram contato com os supervisores do Fed. E eles viram que o processo de supervisão, que a forma deles atuarem, era completamente distinta do que se fazia aqui. Para vocês terem uma ideia, aqui o supervisor ele falava com o auditor do banco, não era isso, Gineu? Com o contador. Ele olhava os dados contábeis, o balanço e pronto, né? Tem uma colega minha, ela falou, Paula, você não vai botar isso no livro, não vai dizer que fui eu, mas agora eu vou contar. Eu não vou dar um nome. Ela falou assim, a primeira vez que ela levou um notebook para um trabalho de fiscalização, no livro acho que está, mas está mais suave. O chefe dela falou assim, vem cá, você veio para cá brincar de computador ou veio fazer fiscalização? Para vocês terem ideia de como é que era o processo ainda bem arcaico, sabe? E aí ela viu não só a questão de aparelhamento, de acesso a informações e essas coisas, mas principalmente a atitude da supervisão. O supervisor lá ele era intrusivo, ele falava com a diretoria, ele estava preocupado com o risco da instituição, com os controles da instituição, e nós aqui olhando a formalização contábil da coisa. Então, quando ela voltou para o Brasil, e ela era uma pessoa muito dinâmica, muito inquieta, ela queria melhorar as coisas, e ela falou assim, não, a gente não pode continuar assim. E aí começamos, na época nós tivemos também a felicidade de ter recursos do Banco Mundial para aparelhamento da supervisão brasileira. Então, com esses recursos, nós começamos a mandar algumas pessoas para estudar fora, para ver como eram os supervisores lá fora. E em um desses cursos, a própria Teresa descobriu que existia um treinamento no Canadá que trazia pessoas que participaram de crises, que atuaram fortemente em supervisão, e eles eram os professores desse curso. E ela bateu o pé para que eles viessem ao Brasil fazer esse treinamento para os nossos supervisores aqui, porque isso foi em 99, 2002, por aí. Foi no começo, eu já estava na supervisão, me lembro disso. E ela ficou até 2003. Quando muda o governo, né, aí o Armínio, a Teresa, toda a diretoria sai e aí entra... mas é 2013 que a Paula está falando. Né? E na entrevista que eu fiz com a Teresa, aconteceu um caso interessante, porque essa empresa, que é a Toronto Centre, lá do Canadá, eles também escreveram um livro esse ano sobre os 25 anos do Toronto Centre. Olha só! E chamaram a Teresa para dar um depoimento no livro, porque eles falaram para ela que depois desse caso do Brasil, que antes eles só davam treinamento no Canadá, as pessoas tinham que ir lá, e a gente podia mandar não podia mandar 30, né? E eles falaram que depois dessa insistência dela em trazê-los ao Brasil, eles mudaram a forma de atuar e passaram a fazer treinamento nos países. Então, nós também fomos um marco para eles, né? A coisa foi recíproca, foi muito interessante isso. Pode? Sim, por favor. Nada disso não. Estou querendo aquela época. Tem uma coisa que é interessante, vocês estão falando, que é o seguinte, o Brasil entra em Basileia, vocês estavam lá, tudo bem que a gente era jovem, eu também era, mas assim, com um nível muito mais elevado do que o padrão internacional. Isso vai um pouco na linha, ou seja, queria ouvir de vocês, por que essa decisão estratégica, obviamente, tem tudo que ver, essa é a primeira pergunta. Na segunda pergunta, um processo feito esse, no mundo, pelo menos também na experiência que eu conheço, é uma pancadaria política absurda, certo? Então, uma das questões que nós discutimos lá quando fizemos é o insulamento da burocracia capaz de levar isso à frente, tomando tiro de cima, de baixo, do lado. Você pode contar um pouquinho essa história?
Inclusive, Júnior, porque muito rica, porque assim, a gente teve oportunidade, quando fizemos esse trabalho a 6 mãos, de conversar com algumas pessoas que estavam pilotando no Tesouro, no Banco Central, na CVM, estavam pilotando esse processo de modernização das estruturas, né, das estruturas de governança, mesmo interna, né, treinando as pessoas no exterior, e para nós ficou muito claro que, embora não tivesse um projeto unificado, assim, no Tesouro tinha um projeto que conversava com o projeto do Banco Central, que, por sua vez, conversava com o projeto do Ministério da Fazenda, mas tinha um apoio das entidades transnacionais que, de alguma forma, acabaram sendo importantes nessas transformações. Isso valeu, como a gente conversou lá atrás com o pessoal do Tesouro, e eles disseram isso, não, a gente anunciou lá em 99, eles anunciaram lá em 99, um conjunto de medidas para aumentar a liquidez da dívida pública, e aquilo ali é um manual do FMI, enfim, sabe? Então, interessantérrimo esse depoimento de vocês, essa história do Canadá, porque, de certa forma, conversa com a nossa percepção. Deixa eu tentar... Acho que é reagir que chama hoje, né? Que a palavra bonita é essa, né? A essa pergunta. A gente tem que imaginar o contexto. O contexto era o seguinte: a gente estava quebrado enquanto país, né? E aí alguém chega, os organismos transnacionais chegam assim: olha, vocês têm que modernizar o sistema financeiro de vocês, né? Isso derruba uma série de barreiras políticas, né? Por quê? Porque era a condição para que ele ajudasse a gente, né? Há vários trabalhos que a gente veio a fazer com o tempo, eles faziam parte dos acordos com a FMI. Diz, cada empréstimo que vinha com uma listinha junto de coisas que a gente devia fazer, né? Então isso faz parte desse processo. E isso vai derrubar um pouco digamos assim, a resistência política que poderia ser colocada. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto é a escolha dos parâmetros. Basileia trabalhava com, acho que era 8 à época, e nós trabalhávamos com 11. Tá? Agora, o gozado foi que quando a gente entrou em Basileia 3, na verdade, a gente baixou para 10,5. Então, assim, toda vez eu digo, mas por que a gente vai fazer isso? Né? Já está em 11, deixa lá. Por que isso aconteceu? Tá? Assim, eu não participei desse tipo de coisa, mas eu perguntava sobre isso também. E a resposta que eu recebia era que se precisava criar credibilidade no ambiente, em relação ao sistema financeiro brasileiro, né? E isso exigia um sistema mais capitalizado, né? Então, assim, a razão para a construção daquelas, digamos assim, desse nível de exigência à época vinha disso, né? A terceira coisa que eu acho que é importante entender no caso brasileiro, tá? Quando você olha várias jurisdições, a regulação bancária, ela vai ter, em geral, a grande participação do Congresso. Então, os Estados Unidos tem a lei, eles dão nome de gente para aquelas leis lá, então é uma coisa estranha. Mas, em geral, isso passa pelo Congresso. No caso brasileiro, desde 64, com a 4595, se criou o Conselho Monetário Nacional. E aquele conselho, que é composto hoje por 3 pessoas, tem o poder de definir as regras, ou a grande maioria das regras que o sistema financeiro vai ter que seguir. Tá? E isso dá, primeiro, uma agilidade absurda, porque enquanto você tem que esperar o Congresso decidir, e a segunda é que esse conjunto, com todo o respeito da palavra, ele é um grupo burocrático. É um grupo de burocratas, assim, que estão lá, e em geral são pessoas ligadas à área financeira, ou então que têm um background financeiro, então eles entendem muito mais do objeto que está sendo discutido e entendem da premência daquilo. Isso faz com que a gente ganhe muita agilidade e consiga colocar muitas coisas em prática que em outros países demora muito. Uma coisa que eu participei de alguns grupos dentro do Banco Central para a implantação de regulações de Basileia aqui no Brasil. E participei também de um grupo internacional para a criação das normas dos parâmetros mínimos de liquidez, que é o Liquidity Coverage Ratio e o
Net Stable Funding Ratio, que são os dois níveis mínimos de liquidez que são exigidos em Basileia 3 de liquidez, né? Então, dessa minha experiência, uma coisa que eu vi, por exemplo, eu lembro que quando eu entrei, a reclamação que eu ouvia em Basileia era o seguinte: os Estados Unidos oferece toda a infraestrutura e secretariado para todo mundo. E sabe o que eles fazem? Eles mudam o texto e quando a gente vê, está o texto diferente, e foram eles que mudaram. Então, assim, existia essa questão política, não é só que não, existia também um certo domínio, né? Mas isso depois ele foi ficando, eu acho que quando o grupo cresceu, quando mais países passaram a fazer parte, a coisa os debates ficaram mais interessantes. E eu acho que, assim, a experiência que eu tive, que eu fiquei 9 anos lá no WGL, né, e implantando no Brasil, então, uma coisa que eu vi era assim, antes, no começo, os bancos aqui eles eram totalmente apartados da regulação. A gente fazia a norma, não é, Juneu? E o banco sabia no dia que saía. Às vezes nós sabíamos, nós da supervisão sabíamos no dia que saía. Isso era uma coisa da área de normas e era pouco consultado. O mercado praticamente não era consultado para isso. Quando as normas começaram a ficar mais complexas, e que a gente entrou lá e a gente via que eles pegavam dados dos bancos para poder fazer os estudos, nós começamos também a abrir o diálogo com as instituições financeiras. No início, existia uma certa desconfiança, era uma preocupação, eles não queriam. Eu me lembro uma vez, a gente estava fazendo um estudo para a regra de risco de mercado, e eu passei um questionário para os bancos, né? Imagina, o banco já tem tanta coisa para fazer, ele que sabe, né? Ele trabalhou no Banco Brasileiro, ainda tinha questionário do Banco Central, né? Aí uma instituição lá não respondia de jeito nenhum, eu liguei para eles, falei, vem cá, vocês receberam um questionário que eu mandei para vocês semana passada? A pergunta foi a seguinte: você vai me multar? Eu falei, não, é um questionário. Então eu não vou responder, não. Pum, desligou na minha cara. Aí eu falei assim, eu vou multar. Não, eu não pensei isso, eu juro que eu não pensei. Eu pensei assim, gente, isso está errado, porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é tentar enxergar a realidade no Brasil para discutir lá fora, para que a norma lá de fora entenda que existe uma realidade no Brasil. Então, eu não posso ter esse tipo de antagonismo com as instituições financeiras. Aí, quando foi no questionário seguinte, o que eu fiz? Falei assim, olha, eu não vou mandar questionário para ninguém. Eu falei assim, Basileia está fazendo uma norma, chamei os bancos, falei assim, olha, essa aqui é a norma que Basileia está fazendo. E nós precisamos, obrigada, nós precisamos fazer estudos para poder levar para lá, porque nós somos signatários disso aqui, e se vocês não colaborarem e não mostrarem a realidade de vocês, vai vir a norma e nós vamos ter que aplicar, independente da situação de vocês. Não tem, dá um jeitinho. Não vai ter jeitinho. Então, eu estou abrindo a opção para que vocês queiram participar dos nossos questionários. Então, quem quiser participar, me manda um e-mail, e o contato, que quando o questionário estiver pronto, eu vou mandar. Gente, o telefone não parava e os e-mails não paravam de chegar. Eu quero participar. Todo mundo foi participar. E aí mudou o processo. Eles perceberam a importância. Quando a norma saiu lá fora, eles deixam um tempo, como é que chama, para consulta pública, eu avisei, eu chamei os bancos, eu falei, gente, olha, eu vou explicar para vocês tudo que está em audiência pública. Passei a norma, expliquei e tal, eles mandaram questionamento, eles mandaram sugestão, então a gente passou a fazer parte do processo. Deixou de ser uma coisa que o estrangeiro vem para cá e manda como é que faz. E isso acabou sendo um modus operandi que foi alastrando no Banco Central e na área de normas, não é, Juneu? E hoje o processo é bastante colaborativo. Acho que isso daí foi um grande crescimento que nós tivemos, dado a essa nossa como é que foi? Inserção internacional, entendeu? Eu ia começar a andar um pouquinho mais para frente, que a gente falou muito de Basileia, da introdução e tudo. E eu tive a oportunidade até, eu não sei se o Juneu vai lembrar, mas foi quando
Eu entrevistei, acho que ele pela primeira vez, quando eu estava fazendo minha tese ainda, sobre o mercado de derivativos, né? E a gente falou muito dos bancos, das instituições, já mencionou a reforma da SPB, mas uma coisa muito interessante, assim, olhando para a supervisão e para a própria regulação aí do mercado de derivativos especificamente, né? É quando a gente olha aquela crise cambial que aconteceu lá em 99, o fato de que, fosse verdade ou não, se colocou em xeque a liquidez e a solvência da maior clearing de derivativo que a gente tinha. Obviamente do sistema financeiro como um todo, né? mas em especial da nossa bolsa ali de derivativos. E uma das coisas que foi interessante, assim, aí eu fui entrevistar o Juneu, fui entrevistar o Sérgio Odilon, outras pessoas que estavam envolvidas ali, o próprio Maca na época, né, para ver, mas o que aconteceu de verdade ali? Né? Acho que, para além da história dos bastidores em si, uma das coisas que eu tirei de lição foi, olha, a regulação, a gente tinha registro, né, nos Estados Unidos, em 2005, o Federal Reserve de Nova York estava mandando ofício para os bancos falando, gente, tem que colocar os contratos no sistema eletrônico, porque está tudo em pilha de papel e a gente não sabe as exposições de ninguém. Né? Aqui a gente já tinha registro, tudo moderno, etc. Tudo, né? Mas a gente não conseguiu ver que a BMF ia quebrar. Né? E acho que isso, obviamente, eu tenho a vantagem de já ter lido o livro. Né? Então, isso foi em 99. Eu tenho insight porque eu já li o livro, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, não só dessa história, mas a gente sempre foca muito nos bancos, mas tem todo um outro lado, tem toda uma outra história de modernização do sistema de pagamentos e da supervisão, né, que também acho muito interessante, que a gente não conta normalmente. Né? E acho que vocês estavam contando que, olha, o Selic, né, começa com D mais 40, hoje em dia é D mais 0. Né? Deixa eu só fazer então, aproveitar esse ponto de derivativos e fazer um contraponto. Que, assim, essa crise de 99 ela foi disruptiva e etc. E a gente teve uma outra crise em que os derivativos eram em foco em 2008, e que um dos argumentos que na época eu ouvi assim, bom, olha, ao menos a gente tem a vantagem porque 100% dos derivativos ou estão na CETIP ou estão na BMF. Tá certo? Então, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o Sérgio Darcy e aquela moça que era presidente da CVM, a Maria Helena, e com o representante da CETIP e da BMF, aí os dois disseram assim, olha, a gente precisa a posição de exposição consolidada dessas 50 empresas aqui amanhã. A gente precisa saber amanhã. Então, assim, vocês conversem entre vocês, junta aí os CNPJ, a gente precisa saber, essas empresas aqui, qual é o nível de exposição que elas estão neste momento. Então, todo mundo voltou para casa correndo, etc. Simone, ai meu Deus, como é que eu vou saber um negócio desse? Aí, enfim, acabou dando origem lá à Central de Risco Derivativos, né? Então, assim, tem uma evolução. Eu percebo, entre o episódio 99 e o episódio de 2008, tem uma mega evolução ao meu olhar. Queria que vocês comentassem, por favor. Só esse intervalo de tempo. Né? Não aconteceu nada. Assim, bom, vamos fazer o seguinte, eu falo sobre supervisão, você fala sobre SPB. Tá bom. Tá fechado. Bom, lá em 2008, né, ou então, quando a gente vai ter aquela Marco Fonte Sindan, e aí sim, a primeira, o sistema inteiro estava de um lado, e do outro lado tinha 3, 4 bancos e o Banco Central. Né? E aí veio aquela confusão toda. O que a gente tinha em termos de processo? A gestão de risco, né? Risco de mercado especificamente, em Basileia, acho que o primeiro documento é de 92 ou 94. 94 é o risco de crédito. Isso, não, mas É a emenda de 96. A emenda de 96, isso, obrigado. Que era aquele maluquinho do alemão lá que fez. Né? Aí era um assunto novo dentro da própria supervisão. Esse é o ponto. No Brasil, nós tínhamos tudo registrado, né? Mas a supervisão não tinha acesso àquilo. Assim, ela não fazia uso daquilo. Tá? Era mais ou menos o que a Paula comentou. O nosso trabalho, não é porque eu não estava nessa área, mas
Não tinha entrado nesse caso, isso não estava lá. O trabalho era muito mais de verificar se o número fechava do que efetivamente usar aquela informação para alguma coisa, né? E é essa a diferença. Então, lá em 98, a supervisão, ela verificava se o valor que estava na contabilidade fechava com o extrato da CETIP, da B3, da Bovespa à época, né? E não fazia uma reflexão sobre aquilo, né? E essa é a grande questão, né? Então, você tinha um arsenal enorme e não usava para isso. Quando a gente começa o processo de transformação, a gente vai abrir várias frentes, né? Uma frente em risco de mercado, outra em crédito, outra em supervisão de campo, né? Depois eu queria falar um pouco sobre gestão de informação, que também é uma coisa importante. Mas aí a gente vai chegar lá, calma, né? Tem tempo. A primeira coisa que se faz nessa frente de informação é conseguir acessar os dados completos de CETIP, Selic, e Bovespa e BMF. É isso. Então, assim, a gente enfrentou todo o debate jurídico e tecnológico para fazer isso. E ao mesmo, porque assim, eu posso contar boas histórias aqui para conseguir enrolar advogado, para conseguir dizer, eu vou contar, depois eu brigo comigo, tá? Eu cheguei lá, eu cheguei num lugar, e precisava, eu quero a base de dados. Aí o cara falou, não. Eu falei assim, mas e se eu pedir de uma pessoa, tu me dá? Ele falou, não, uma pessoa eu te dou. Beleza. Você podia me dar o seu cadastro? Ele falou, claro, sim. Eu quero dessas pessoas. Aí o gordinho me olhou assim, tá bom, vai. Porque assim, se via que tinha muita discussão assim, que na verdade não tinha discussão, as pessoas não tinham refletido sobre o que se estava discutindo. E aí então a gente enfrentou esses problemas tecnológicos para conseguir receber toda essa base de dados. Informações, a gente tinha um Access e um Excel para poder rodar tudo aquilo. Então assim, foi bem complicado. Mas tinha uma equipe que estava sendo treinada, com aquele projeto que a Paula falou, e assim, era uma equipe que a gente teve 2 concursos, então era uma equipe nova, cheia de gás, louca para fazer alguma coisa, né? E começaram a fazer ideias mirabolantes para tentar conseguir extrair daquelas bases as primeiras informações para você poder então fazer coisas, né? Um dos primeiros trabalhos dessa equipe era simplesmente o seguinte: você pegava todas as informações de títulos, precificava tudo e dizia assim, o banco tem tanto de liquidez, né? E, ao mesmo tempo, você olhava o perfil do cara lá na CETIP, ele tem tanto depósito assim, depósito assado, depósito de grande gente, então esses têm um perfil de correr mais rápido, correr mais devagar, e você calculava uma ideia de quanto ele precisava de liquidez. Olha, para carregar essa carteira precisa de tanto. E, ao mesmo tempo, então, a razão de um para o outro, se o número ficasse acima de 1, o cara tinha bastante liquidez, abaixo de 1, era bom dar uma conversada, né? E, ao mesmo tempo, a gente pegava todas aqueles swaps, ICDB e futuros, e fazia um teste de estresse linear, assim, a coisa mais simples do mundo. Separa o fator de risco e dá um choque em cada fator de risco e encerrado o assunto, né? Eu lembro que... Isso. Eu lembro que agora que a gente já tem um modelinho, vamos ver como é que isso funciona, né? E aí a gente foi visitando banco a banco para perguntar, vem cá, como é que você faz o controle de liquidez? Como é que você faz o controle de liquidez? Passei uma semana em São Paulo fazendo isso. Aí eu cheguei para um cara, um americano, eu falei, de manhã, às 9 da manhã, eu tenho na minha mesa a situação de todos os bancos, como é que eles fecharam no dia anterior, né? Eu pego o Selic, pego o BB3. Aí ele falou assim, dá para mandar para mim? E uma outra coisa que para mim foi uma surpresa é que efetivamente gestão de liquidez
não tinha métrica, não tinha ciência. Era assim, eu mantenho mais ou menos tanto e vou levando. Sabe? Não era uma gestão efetiva. Tu tinha uma regra de bolso, para tentar tocar aquilo. E era essa a história. Quando a gente vai avançando, em 2008, a gente já tinha uma outra situação. A gente já tinha todos esses vários controles montados, né? E as bases estavam lá, as bases organizadas, um outro modelo tecnológico. Mas tinha a primeira mudança, que também vai ser uma mudança muito importante ao longo da história da supervisão. É que todo o arsenal tecnológico e de análise que a gente montou foi para analisar banco. Eu quero saber do banco. O banco tem controle, tem isso, tem aquilo, tem liquidez. E o problema não era o banco. O problema era a empresa. Eu digo, como assim empresa? Não tem nada a ver com empresa. Não. Você tem que saber se a empresa está muito alavancada. Eu digo, o que eu vou fazer com isso? E aí a discussão ela ganha outra natureza. Assim, não basta você cuidar do sistema financeiro. Você tem que saber se o sistema onde ele opera, o ambiente onde ele opera, está muito alavancado, se as empresas estão tomando muito mais isso que podiam, seja no Brasil, seja no exterior, porque aquilo lá pode fazer com que eles tenham um problema qualquer e aquilo resulte em um não pagamento de dívida, e aí aquela crise que estava lá fora entra no sistema financeiro. E esse foi o drama. Eu jurava que eu ia perder o emprego em 2008. Por quê? Porque o pessoal olhava para mim e dizia, cadê os dados? Eu digo, estão tudo presos aí nessas bases de dados aí. Né? E aí a gente começa um processo do banco olhar também para o ambiente. Né? Então, assim, em 2099, a supervisão não olhava para lugar nenhum. A gente vai trabalhar até 2008, olhando para dentro do sistema financeiro, e a partir de 2008 a gente começa a olhar para fora do sistema financeiro. É mais ou menos essa história. Contei. Vocês pegaram dados da onde das empresas? Como é que vocês acompanham? As empresas... Hoje, para acompanhar a empresa, a gente trabalha basicamente com os dados que estão registrados. E aí a gente contrata algumas bases de dados para conseguir alguma informação. Tá? E tem um trabalho, eu não sei se está no livro, mas uma das coisas que a gente tem avançado agora é no sentido de... Porque um dos grandes problemas de qualquer empresa é saber quanto ele fatura. Porque essa vai ser a chave para a gente poder entender se tem muito dinheiro, se tem pouco dinheiro, se está pagando muito, ou mesmo como é que está andando. Aí, durante a pandemia, a gente vai montar uma outra base de dados, aí agora dentro do SPB, que é o seguinte: por tortas vias, tudo passa pelo SPB. Todos os pagamentos passam por lá. Ou bem é um NADOC, ou é um TED, ou é um PIX, ou é um boleto, ou é um câmbio, né? Tudo passa por ali. Tá? Diz, bom, mas se tudo passa por ali, e o Brasil ele tem uma sorte, que é o fato de todo mundo ter um CNPJ ou um CPF, se eu somar tudo que circulou no nome de daquela pessoa no sistema financeiro, eu sei quanto ela recebeu de dinheiro. Né? Bem ou mal, eu sei quanto esse cara recebeu. E bem ou mal, eu sei quanto ele pagou também, porque eu sei para quem ele pagou. Então eu consigo entender, ter uma dimensão do faturamento dele. Né? Isso em tempo real. Tá? Então, assim, aí eu consigo. Eu somo 12 meses, eu tenho uma ideia de faturamento. Né? E aí, com aquela ideia de faturamento, eu posso discutir outras métricas de coisa. Além disso, a gente vai coletar dados no SCR, que é o Sistema de Informações de Crédito, onde, além das informações de crédito, vão vir alguns dados cadastrais, como faturamento, algumas vezes, e que vão ajudar a gente a construir as variáveis. Mas eu conto um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Deixa a Paula falar sobre o SPB. Pois é, eu antes de ir para a supervisão, eu fui para a supervisão em 99, só que eu entrei no Banco Central em 92. E de 92 até 99 eu fiquei no DEBAN, que era a área de operações bancárias. Na época, a tarefa da gente era olhar a conta reservas bancárias dos bancos, né, que é aquela conta que cada banco tem que manter para manter o depósito compulsório nela.
E minha tarefa era cobrar multa. Não está abaixo do saldo, multa. Abaixo do saldo, multa. Eu fiquei fazendo aquilo ali durante algum tempo, entediante. Era exatamente isso. Eu cobrava multa todo dia. Aí, quando eu errava, eu estornava, e no dia seguinte cobrava de novo. Era aquele trabalho. Mas aí veio essa ideia de que... Qual era o problema que existia naquela época na conta reservas bancárias? Podiam ter lançamentos retroativos. Gente, isso era uma confusão. Porque, assim, nem o banco sabia qual era o saldo dele. Como é que ele ia manter um saldo mínimo se ele não sabia qual que era? Um belo dia, até o próprio Banco Central faz um lançamento lá para trás e bagunça o saldo dele. Aí eu tenho que voltar cobrando multa de coisa que o banco achava que estava bom. Entendeu? Então, era muita gente no Banco Central que passava o dia olhando a conta reserva bancária e cobrando multa, e todo dia aquilo mudava, e todo dia você tinha que consertar aquilo outra vez. Aí, com o SPB, qual foi a ideia do SPB? E onde que estava o perigo nisso? O perigo é que a conta reservas bancárias, o banco não tinha autonomia para fazer lançamentos de saque naquela conta. E alguns lançamentos eram automáticos. Então, ele fechava o saldo dele no Selic no final do dia. Ele equilibrava ali com as operações dele no Selic, né? E aí, só que aí vinha os lançamentos retroativos e bagunçava tudo outra vez, era aquela confusão. Mas, enfim, como o banco não tinha autonomia para evitar o saque na conta dele, ele podia passar o dia negativo. Tá? Ele tinha que ter saldo zero no final do dia, se ele não tivesse compulsório. E se ele tivesse compulsório, ele tinha que ter o saldo mínimo do compulsório. Mas, durante o dia, como o câmbio lançava as operações às 6 horas da manhã, cada câmara dessa, a CETIP ela fazia a liquidação da BMF e da CETIP na época, né? E da CBLC também. Então, quando vinha CETIP, quando vinha câmbio, se o banco tivesse feito muita operação de compra nesses mercados, ele ficava negativo o dia inteiro até fechar o Selic no final do dia, que era uma liquidação netting, né? Era aquela liquidação que via todas as operações do dia. E se o Banco Central fechasse esse banco no meio do dia, porque o Banco Central não ia fechar de noite, né? Trabalha durante o horário comercial, aquele banco ficava com saldo negativo. E aí o Banco Central ia entrar lá na lista dos credores, quirografados, não sei bem o termo, desculpa, e era um dos últimos a receber. E aí ele recebia obra de arte, papel desenhado em folha de pão, e a gente tem mais de 3.000 obras de arte, gente... Logo que eu entrei, né, quando a gente entra no banco, a gente faz trabalhos maravilhosos. Por exemplo, eu fazia inventário das obras de arte do Banco Central. Então, a gente ia para uma sala onde tinha, assim, 500 gavetas com 3.000 obras de arte, você tinha que olhar uma para uma, confere. E ali tinha coisa legal e tinha coisa que, pelo amor de Deus. E por que ele tinha aquilo? Porque era a forma que os bancos pagavam, porque não tinha mais, né? Quando chegava, não tinha mais. Então, o SPB ele foi muito importante para que esse ralo fechasse. E aí, várias coisas aconteceram com o SPB. A principal delas foi que só o banco pode tirar dinheiro da conta dele. Ele tem a obrigação dele de pagar, mas ele tem que ter o dinheiro lá. E a outra coisa, como é que ele faz isso? Então o Selic deixa de ser netting no final do dia. O Selic passa a ser online e a operação que eles chamam de RTGS, Real Time Gross Settlement, né? Então, essas operações de Selic, ele faz a qualquer momento para que ele possa pagar suas obrigações na hora das janelas de liquidação das câmaras. Porque aí a BMF, a B3 agora já não sei, porque na minha época era BMF, CETIP, mas cada um tinha a sua janela de liquidação e ele sabia de antemão quanto que ele tinha que pagar. E aí ele tinha que pagar naquele momento, fazia o Selic e pagava. Só que para ele fazer isso, corria o risco dele não pagar também. Então, o que o DEBAN, na época, capitaneou? Um fortalecimento dessas que hoje são chamadas de infraestruturas do mercado financeiro, para que elas pudessem segurar o inadimplemento de algum participante. Para que isso não trouxesse um contágio de não pagou, também não pago, também não pago, também não pago, dentro do sistema.
Entendeu? Então, o trabalho, quando a gente fala do SPB, o SPB não foi simplesmente criar uma rede de mensagerias onde todo o pagamento fosse facilitado. Não, ele foi o fortalecimento dessas entidades para que elas gerassem gestão de risco e de pedir garantias das operações para que elas pudessem honrar. E, claro, esse caso da BMF, né, de 99 foi um dos estopins para isso, né, para que elas pudessem honrar os pagamentos da inadimplência e resolver essa inadimplência internamente com a instituição. Certo? E aí, assim, isso não afetaria o sistema. Aí você tiraria aquele banco e ia resolver com ele depois. Certo? E aí, como eu tinha vindo do DEBAN e eu sabia essa história toda, cheguei na supervisão, eu só sabia essa história toda. Eles sabiam lá, eles entendiam de Selic, CETIP, e eu entendia de reserva bancária. Falei, eu vou fazer um monitoramento da reserva bancária aqui. Né? Todo mundo estava criando monitoramento, um olhava a Selic, outro olhava o MMF. Falei, eu sei olhar a reserva bancária, vou fazer. E aí eu peguei essas bases de dados da reserva bancária e comecei a olhar todo dia. E via que. Aí eu via a ligação que isso tinha com as operações que eles estavam olhando. Ou seja, eles olhavam as carteiras de Selic, de CETIP, e eu via o lançamento. E eu via de onde que o banco tirava o dinheiro para pagar, ou ele recebia aquilo e para onde que ele mandava o dinheiro. Então, tudo isso a gente enxergava. E a gente criou um monitoramento chamado perfil das reservas bancárias, que era onde a gente via justamente o comportamento do fluxo financeiro das instituições. Quando veio o SPB, aquela base que a gente usava, que era a conta reservas bancárias de uma transação lá do Sisbacen, do Banco Central, ele virou o STR, que é o Sistema de Transferência de Reserva, com uma quantidade muito maior de informações. Só que a gente já sabia o que era aquilo. Então, a gente falou, não, agora a gente quer a base do STR. E a gente continuou fazendo, por algum tempo, o monitoramento ali da conta reserva bancária, até vir o caso da Petrobras, e aí o Júnior pode contar para vocês. O caso da Petrobras. Pois é. Tá bom. O caso da Petrobras é assim, a gente estava no meio da pandemia, não. Foi outra crise. Errei a crise, é isso? A gente estava no meio da Lava Jato. A Petrobras tinha decretado que não ia mais comprar de um conjunto, acho que de 21 empresas, né, que eram as empreiteiras, basicamente, que estavam envolvidas e estavam sendo denunciadas e aquele negócio todo. Bom, aí a pergunta que veio é, e o que vai acontecer com o sistema financeiro? O que vai... A pergunta, a resposta, mas como é que a gente vai conseguir entender como é que isso vai se propagar pelo sistema financeiro? Que consequências isso vai trazer? Né? Bom, é uma resposta complexíssima de poder dar uma boa resposta para isso. Mas, bom, eu lembro até... Bom, depois eu conto esse detalhe, mas a gente recebeu da diretoria esse desafio. Eu quero saber o que vai acontecer se essas empresas quebrarem. Tá? Nós estamos falando de todas aquelas grandes empreiteiras, né? Ou então se a Petrobras quebrar. O que acontece com o sistema financeiro? A resposta simples é uma desgraça. Né? Mas como é que você consegue dar corpo para isso? Né? Então, peraí, vamos lá. A gente sabe aquilo que eu estava comentando antes sobre os fluxos financeiros. Né? Eu sei quanto uma empresa recebe, eu sei quanto uma empresa paga, e eu sei de quem ela recebe e de quem ela paga. Eu não sei por que ela recebeu e nem por que ela pagou, né? Mas eu sei que tem o fluxo. Bom, beleza. Então, assim, se nós olharmos aquela empresa e ela recebe muito dinheiro da Petrobras, por exemplo, né, pegando essa como exemplo, se a Petrobras sair do mercado, aquela empresa não vai mais receber aquele fluxo. Né? Então, se esse percentual for relevante, essa empresa talvez venha a quebrar também com a saída da Petrobras. Né? Bom, mas tem alguma empresa que recebe muito dessa empresa que eu estou olhando agora? Não, tem outros terceiros lá. Então, você montava uma cadeia de relacionamentos. Eu sei que essa empresa depende daquela, que depende daquela outra, e aí você define um percentual de dependência, 25% do fluxo, 50% do fluxo, que é um critério do analista ali.
Bom, então a gente já consegue enxergar quem montar a rede, né? Bom, então eu já tenho a rede, joia. Agora eu preciso saber quanto eles devem. Então tá, então vamos olhar lá no SR tudo o que essas empresas devem e para quem elas devem. Aí agora eu sei todas as empresas. Eu disse, mas espera aí, essas empresas têm empregados, né? Bom, então tá, chama a base da RAIS lá, né? Chama a base da RAIS, os empregados das empresas, né? E aí então, bom, agora eu tenho os empregados, as empresas e eu sei os bancos para quem essas empresas devem, né? Mas e se eu tirar um banco, né? O que acontece? Esse banco tem obrigações com outros bancos. Tem derivativos. Então tá, eu tenho estoque de derivativos. Tem. Então chama os derivativos para cá. Você espalha aí para saber quem deve para quem, né? Pega os DIs, pega tudo. E se por acaso fulano não pagar, eu vou dizer que o impacto daquelas empresas e dos empregados for muito grande para aquele banco, eu vou verificar se aquele banco vai ter condição de pagar alguém, né? E aí eu vou trabalhar, vou dizer que aquele banco não vai pagar o outro banco, né? Bom, mas o outro banco não recebeu, né? Se o capital dele ficar muito baixo, ele quebra também. E aí começa tudo de novo, né? Tá. Então, assim, esse foi... Botaram o dominó, né? Isso. Não, mas ele é um processo recursivo, na verdade, né? Porque porque se quebrar, aí eu volto de novo, né? E aí... CPF da RAIS, você ainda pega a exposição de risco de crédito do trabalhador. Sim, isso. Então, o que a gente teve? O que a gente montou lá para a Petrobras, né? Era isso, eu tinha todas as empresas, quais eram as empresas que iam ser afetadas ou seja, pela retirada da Petrobras ou daquelas empreiteiras, que pessoas seriam demitidas porque as empresas iam quebrar, quanto isso ia representar de prejuízo para o sistema financeiro, e se os bancos iam sobreviver àquilo, e se não sobrevivesse, que outros bancos seriam contagiados. Então a gente montou esse sistema de contágio, onde a gente conectou o setor real com o setor financeiro. Tá? E é esse desenhozinho ali que mais ou menos conta essa história, né? A gente fez em 2014. Assim, a história foi bonita, não só por essa montoeira de base de dados que a gente brincou, tá? Mas assim, a gente fechou o departamento um mês, o departamento que eu trabalhava. Dizia, acabou, não tem nada a fazer aqui, a gente vai fazer isso, né? Porque nós teríamos o COMEF, que é o Comitê de Estabilidade Financeira, onde isso é debatido, acho que é março, em geral, final de fevereiro, começo de março. Isso era tipo metade de janeiro. Em um mês a gente vai entregar esse negócio, né? E aí cada equipe recebeu uma missão de fazer um pedaço, e ao final uma equipe somou tudo e gerou aqueles gráficos que estão desenhados ali assim no coisa, né? Então assim, esse foi o processo onde a gente aprendeu a fazer aquilo que eu estava respondendo antes, de olhar para fora e trazer isso para dentro do sistema financeiro, né? E isso hoje, em 2008 foi aquilo, foi o caos para montar isso, porque a gente montou isso uma vez. Tá? E aqui é a inter-relação do sistema financeiro. Aí, hoje, isso... Claro, por favor. Esse período de 2000, esse período ali, né, você teve a questão da Lava Jato, né, como você está falando, que colapsou, né, particularmente o setor, né, de construção civil. Mas nós tivemos uma recessão profunda também, ali a partir do segundo semestre de 2014, 2015, 2016. Né? Não tivemos crise bancária. Tá? Como é que você... Quer dizer, você está pintando um quadro, você tem várias interrupções de fluxos de caixa, né, aqui, né? E mesmo assim não teve nem dos pequenos e médios bancos. Qual é a sua leitura desse processo? Falar sorte, vale? Assim, por que a gente não teve crise bancária, né? Ou se tu pegar
ao longo do tempo, assim, desde 2000, eu acho que a última crise, ou então estresse relevante, foi na crise da precificação dos títulos, que deu muito trabalho aqui. Né? Isso. Depois a gente passou, 2008 a gente passou tranquilo, assim, o sistema bancário, né? E 2014 a gente teve uma crise bancária, uma crise econômica, onde o sistema caiu 10% do PIB acumulado, mais ou menos, naquele período, e mesmo assim a gente conseguiu passar bem no sistema financeiro. Minha avaliação para isso. O sistema financeiro, ele foi sendo construído, sendo regulado, supervisionado, organizado, de forma a compor diversos buffers. Né? E esses buffers vão ser a fortaleza desse processo todo. Tá? Começar, por exemplo, por liquidez. Tá? A construção do SPB fez com que a gestão do caixa dos bancos tivesse outra natureza. O fato de que no Brasil nós não temos, ou então a exposição de um banco com o outro é muito baixa. Por quê? Porque tudo é feito via operação compromissada, ou então é feito via operação com garantia da B3 ou de uma clearing qualquer. Assim, o grosso das relações entre as instituições financeiras, principalmente as grandes, é feito dessa forma. Tá? Então, isso mitiga bastante o risco de liquidez. A nossa construção de capital, né, ela tem buffers maiores do que os buffers estrangeiros. Isso vai também nos dar uma salvaguarda. No que se refere a risco de mercado, por exemplo, que é um drive sempre importante, onde o dólar dá uma subida absurda, a regulação limita muito a capacidade do banco ficar exposto. Né? Então, se você olhar os testes de estresse, por exemplo, quando tem uma análise específica que chama análise de estabilidade, análise de sensibilidade, não? É isso? O que você faz? Você dá um choque no dólar e vê o que acontece no capital do banco. Né? Não acontece nada. Então, por quê? Porque a regra faz com que eles fiquem muito fechados nisso. Tá? Então, assim, eu tentei lembrar de alguns buffers assim, que fazem com que o banco não reaja, não entre em crise ou coisa assim. Outra coisa importante, a regra de provisionamento. Tá? Lá fora, a gente tem aquela regra de provisionamento que agora estão migrando para a IFRS 9, né? Mas antigamente a provisão se dava pelo que o pessoal chama no meio contábil de perda incorrida. Né? Então, quando você olhava lá o volume de provisão que o banco tem, é só para aquela tal de inadimplência, que é aquela coisinha pequenininha. No caso brasileiro, não me pede por quê, mas é assim, lá em 99 a gente fez uma norma, a 2682, que define a forma de você compor capital, provisão. Tá? E ela tem duas características que são absurdamente importantes para o processo de limpeza do balanço do banco. Tá? A primeira, você pede provisão não só pela perda incorrida, né, mas também pela percepção do banco em relação ao risco daquela operação. Então, no Brasil, o nosso volume de provisão sempre foi maior do que os pares olhando lá fora. A segunda questão, que também é muito importante, é que ela fala assim, olha, já entendi, essa operação está... Ela não fala assim, né? Porque não vai falar desse jeito, mas não vai falar. Né? Mas assim, ó, já entendi que essa operação não está com problema. Em 180 dias ou em 360 dias, conforme o caso, se você não receber, essa operação vai ser baixada. Então, assim, você tem um processo de limpeza automática na regra do banco. Lá fora, mesmo agora, é assim, olha, não, eu estou me esforçando para comprar, eu não sei o quê, então deixa ativado, deixa ali. Aquele negócio vai ficando lá, vai empilhando aquela sujeira toda. Né? E isso faz com que você acabe carregando ativos ruins por muito mais tempo. No caso brasileiro, né, certo ou errado, às vezes em 9 meses ou em 12, a depender do tipo de crédito, isso vai ser baixado. Né?
Isso é digamos assim, um processo de limpeza automático que tem uma força fantástica quando você olha os ativos do banco, eles estão limpos. Né? É isso. Essas são coisas que eu acho que tentando fechar a resposta. A gente foi construindo regras e buffers, estruturas que permitem que os sistemas passem bem por isso. Tá? Tem os compulsórios, tem mais um monte de coisas, mas tem isso. Paula. Só um minutinho. Tirar uma dúvida com relação a essa questão do provisionamento, porque, pelo que a gente entende, uma parcela de um crédito não pago significa que todo o saldo daquele crédito vai ser baixado. É isso mesmo? E isso é também lá fora? Ou isso também é uma especificidade nossa? Sim, no caso brasileiro é assim, se o indivíduo não pagou uma parcela, né, e esse caso não vai ser bem assim porque todo mês vence uma parcela, então depois de 9 meses, de 6 meses tem 6 parcelas não pagas. Né? Mas o ponto é, se ele já está, ao menos com uma parcela, atrasado mais de 180 dias, aquela parcela, aquele crédito tem que estar todo provisionado. Né? Não só a soma das parcelas, mas o crédito como um todo. Tá? Isso. Isso é assim aqui no Brasil desde 99. Tá? Lá fora, você vai encontrar muitas regras bem distintas disso. Então, por exemplo, tem regras que pedem para provisionar só as parcelas, tem países que pedem para provisionar as parcelas, mas tem que descontar o valor da garantia. Né? Então, tem garantia? Tá, então tu desconta o valor da garantia e provisiona o resto. Tá? Tudo isso vai fazendo com que, no fundo, o valor da provisão não seja aquelas coisas todas, né? Porque ela vai estar associada a diversos condicionantes. Tá? Então, e dentro da supervisão, nos grupos internacionais, se debate muito esse problema de você ter uma regra não harmoniosa, homogênea entre os vários países. Né? Por quê? Porque quando você olha o nível de ativo problemático que é no Brasil, aqui nós estamos em 8. Aí tu olha lá fora tem 4. Pô, mas como é que tem 4 só? Porque a gente é tão ruim assim. Por quê? Porque as regras são diferentes. Então, se discutiu muito a tentar definir um NPL, uma regra que definisse o que seriam non-performing loans. O FMI trabalhou isso, não deu muito certo. Mas tem os FSIs que eles chamam, que são métricas que tentam chegar a isso, onde ele fala assim, não me interessa qual é a tua regra local, me diga nesta regra quanto é que você tem. Tá? Então, assim, eles tentam fazer isso. O IFRS 9, ele melhora um pouco esse negócio. Tá? Embora a gente tenha a questão do IASB, né, que é o americano, que eles não gostaram muito, então tem a regra deles. Né? Mas, assim, a gente avançou bastante em construção de uma leitura homogênea no mundo. Tá? Mas a regra de capital agora também está mudando. A Basileia veio com mais força nesse debate. Né? E aí, na verdade, ela não vai estar... Como é que vai ser a solução que eles vão encontrar? Eles vão dizer assim, olha... Eles não têm poder para chegar e dizer que a regra de provisão vai ser A ou vai ser B. Né? Então, o que eles vão propor? Vão propor assim, calcula uma PD vezes a LGD, que seria o Loss Given Default, ou seja, quanto você perderia no caso daquela PD se verificar, e diz assim, então tá, essa operação aqui, ou essa carteira, perde 10. Quanto é que você provisionou? Eu provisionei 5. Muito bem. Então, quando você for calcular o capital do banco, você vai descontar 5. Então, a solução que Basileia achou foi transferir a diferença de provisão das várias jurisdições para dentro do cálculo de capital. Não sei se eu falei mais do que eu queria, mas é uma coisa. Isso. É isso.
deixa o Gabriel, só um instantinho, depois te passa. Obrigadíssimo. Duas perguntas, mas antes agradecer a vocês. Enfim, vou ler o livro com atenção, mas a gente que fica estudando tanto tempo sobre as ações do Banco Central, a gente tenta juntar as peças, mas é muito legal ouvir vocês de dentro, contando a experiência, faz uma diferença, assim, agradeço mesmo. Falou-se muito sobre liquidez e capital, e nos Estados Unidos discute-se muito sobre alavancagem, que é a razão de alavancagem que seria o principal restritivo para a atividade bancária. Isso aplica também no Brasil? E aí eu tenho uma segunda pergunta, e pegando o gancho que o Gineu queria falar um pouco de tecnologia, Subtech, está no livro de vocês, já vi, gostaria de ler. Quais são as ferramentas que vocês usam mais hoje em dia em termos de questionar a atividade de uma instituição financeira? Eu já ouvi falar muito do telefone normativo, mas eu queria saber se ainda é a ligação direto para a instituição financeira ainda é a ferramenta mais usada, ou se tem algumas outras coisas mais que estão, enfim, que vocês acham relevantes. Já passo para o Renan. Eu tenho uma curiosidade que eu não me aguento de não perguntar para vocês. Eu fui BNDES 35 anos. E uma das coisas, quando a gente olha o mundo, eu tive possibilidade de viajar, ver como é que eram outros bancos lá fora, desenvolvimento. E a decisão de colocar um banco de desenvolvimento que tem baixíssima exposição ao sistema de pagamentos e concessão também, ele tem um estoque muito grande, mas o fluxo é pequeno. A decisão de colocar isso em Basileia sobre o Banco Central é uma decisão muito particular brasileira. Eu, pelo menos, conheço duas instituições, que é o KfW e os canadenses, a ECGD, aonde, não vou dizer que a regra de operação deles seja muito diferente, mas eles não estão, ou seja, eles acabam adotando Basileia para dentro, mas através do Conselho, não estão sujeitos ao Banco Central, nem estão sujeitos a uma regra geral. Eu conheço a história por dentro do BNDES disso, mas eu queria saber como é que foi isso no Banco Central, de tomar essa decisão de fazer isso e por quê? Eu já esqueci a pergunta, mas eu entendi. Vamos lá, Juneu. Basileia. Assim, Eu acho que coisa simples assim, era para ser para todo mundo, não era? Não, tem um pouco isso, mas quando eu entrei, eu lembro daquela coisa assim, já estava assim. Conhece aquela... Eu acho fantástica essa resposta. Não, efetivamente, quando eu entrei, essa já era assim. Mas eu vi várias discussões sobre por que o BNDES está aqui, né? Porque, no fundo, na prática, né, se você for discutir risco para a sociedade, ele não traz para o depositante. Porque o depositante é a união, e se perder, perdeu. Né? Tu não vai prejudicar nenhum depositante por isso. Né? Então, por que o BNDES continua isso? Porque essa discussão ela vai ser trazida em outros momentos onde se queria tirar o BNDES debaixo do jugo do Banco Central. Né? E o argumento que sempre prosperou era de que isso traria credibilidade e controle para o BNDES. Né? Então, assim, Uhum. Bota o disclaimer aqui, bota o disclaimer. Funcionário ativo, funcionário ativo, só a Paula aposentou. Pode ser. Sim. Mas assim, quando você vai olhar, por exemplo, aquelas métricas que eu comentei dos FSIs, que o BNDES, que o FMI propõe, né, a gente tem um problema. Né? Por quê? Porque várias instituições que estão sob a supervisão do Banco Central, a regulação do Banco Central, elas não se enquadram naquele conceito. Porque o conceito que eles trazem é o que eles chamam de deposit takers, né? Que quem toma depósito. Né? E aí dizem, mas esse cara toma depósito? No caso do BNDES, hoje, ele pode emitir debênture, então ele tem o potencial de emitir. É essa a conversa. Tá? Mas, assim, efetivamente ele não faz isso. Tá? Então, se tu fosse olhar a proposta pura e simples dos órgãos internacionais, isso aí,
talvez não fosse. Né? Pela nossa conjuntura, pela nossa cultura, eu acho que é bom que fique, em resumo. Eu queria só acrescentar um pouquinho além dessa pergunta. Bom, como eu falei, eu participei de muita coisa, muita discussão da implantação de Basileia, dos acordos de Basileia aqui no Brasil. E quando a gente entrou, né, quando a gente era garoto, a regra era para todo mundo, era para todas as instituições financeiras a mesma regra. E aí, isso não tem muito a ver com o BNDES, só para contar um pouquinho da evolução para vocês. E aí o que aconteceu? As regras foram ficando mais complexas. Né? Quando veio Basileia III, então, o povo estava viajando na maionese, né? Flying the mayonnaise, traduzindo para o inglês. E aí, a gente parou para pensar e para ver se realmente era devido fazer todo esse arcabouço tão pesado para todas as instituições como antes era feito, como foi feito com Basileia I, por exemplo. E nesse momento, então, houve uma discussão e se criou a ideia de estratificar o sistema financeiro e fazer regras diferenciadas, dependendo do nível de exposição em termos de ser sistemicamente importante ou não a instituição, para que a coisa ficasse mais gradual. Entendeu? Então, não é a discussão do BNDES em si, mas foi uma reflexão que aconteceu ao longo do tempo, e hoje em dia a gente tem aí, são 5 classes de nível de complexidade, né, das instituições financeiras, e a aplicação das regras de Basileia, elas têm alguma diferença de uma para a outra. Tá bom? Agora, só contar fazer um comentário. A gente pode ficar aqui, acho que... mas esse debate sobre a profundidade e a complexidade de Basileia não é uma coisa que nós percebemos aqui. O mundo inteiro vai ter debate sobre isso. Tem um artigo ele era do board do BOE, do Banco da Inglaterra. Aí acho que era The Dog and the Frisbee, o nome do artigo, né? Que ele aí ele fala assim, olha, Basileia I era 80 páginas, né? Basileia II eram 1000 páginas, 900 e pouco. Basileia III são 16.000, não terminou ainda, né? Como é que a gente vai conseguir conviver com toda essa complexidade, né? Então assim, mas é muito bom. É muito bom falar com ele também. por favor, porque a gente se perdeu aqui completamente. Não, claro, para ser breve, acho que lá fora a gente vê muito questionamento sobre alavancagem, até mais provavelmente do que capital e liquidez, e outra para comentar um pouco sobre as próprias ferramentas que vocês veem agora como mais eficientes, até em termos de correção de comportamento, enfim, se quiser falar monitoramento mesmo, mas enfim, correção de comportamento. Você fala da alavancagem, eu falo das situações naturais. A alavancagem é uma ideia assim, ó. Quando você fala... A alavancagem ela não estava presente no arcabouço geral de Basileia, hoje ela está. Então, hoje tu tens ali assim, tanto a regra de capital quanto a regra de alavancagem. Então, a construção dela, ela entrou... A gente tem alguns debates sobre como é que, se tudo que está ali e da forma como está, deveria estar. Conceitualmente falando, né, quando você pega qualquer livro de gestão de risco, né, ele vai te dizer que você tem que fazer 3 coisas. Tá? Identificar, mitigar e limitar, né? E é isso que a gente... Então, assim, o identificar é você conseguir desenhar o seu balanço, o mitigar é você pedir capital para o risco que você está, e a alavancagem é para limitar o risco, ou seja, tudo bem, você tem capital, mediu direitinho, mas bateu aqui, o jogo para. Né? Qual é que é o problema do grau de alavancagem? O grau de alavancagem ele é muito elevado lá fora. Então, no debate internacional, né, a gente acabou com um número de 3,5, se não me engano, que é o limite internacional. E isso gera ainda uma alavancagem na faixa de uns 20 vezes o PL, que é uma coisa um tanto quanto estressante se eu fosse supervisor daqueles bancos. No Brasil, a gente tem, historicamente, uma alavancagem... Bom, primeiro que eu aprendi a medir a alavancagem ao contrário, tá? Para mim, então,
Acho que eram os ingleses que dominaram a reunião e fizeram essa coisa virada aí, né? Mas então, assim, no Brasil, historicamente falando, a nossa alavancagem gira em torno de 8 a 10. Tá? Então, assim, isso traz um sistema financeiro bem mais tranquilo. E se você olhar aqui do ativo total, a carteira de crédito gira em torno de 50, um pouquinho menos. Então, assim, no fundo, você tem um sistema bem menos alavancado. Agora, questão de monitorar, como é que a gente faz, como é que é a atuação. Eu acho que é interessante falar um pouquinho das situações monitoradas, né, Júnior? Contar um pouquinho da história, como é que é a atuação entre um supervisor e a área de monitoramento. Bom, falando bem rápido, em 2000, quando a Tereza estava era diretora, ela e o Armínio fizeram a divisão da supervisão entre um departamento para supervisão direta e um departamento para supervisão indireta. Por que isso? Porque antes o supervisor ele ia na instituição e aí depois ele ficava um tempo enorme para até voltar. E então não existia aquela ideia de uma supervisão contínua. E o mundo vinha com essa ideia de se fazer um modelo contínuo de supervisão. Então, para se existir um modelo contínuo, você tinha que ter esses períodos onde esses momentos de supervisão, de fiscalização direta em campo, mas, nos intervalos, ter algum processo em que você acompanhasse a instituição. E esse processo veio com a ideia de fazer uma supervisão indireta, onde você coletava dados das instituições e você analisava aqueles dados com uma periodicidade muito mais frequente do que as idas às instituições financeiras. E aqui, o que nós fizemos? Nós adotamos, acho que o modelo espanhol, de fazer isso em 2 departamentos diferentes, com 2 chefes diferentes, com ideias nem sempre tão coincidentes. E aí tínhamos uma equipe extremamente nova, sentada em cima de dados granulares do mercado financeiro, não somente os dados que coletavam dos bancos, e doidos para fazer um monte de coisa. Então, e do outro lado, a gente tinha o processo de supervisão que era, até o momento, autônomo, que não precisava de ninguém dando palpite, que era um supervisor direto. Então, tinha aqui o pessoal novo querendo fazer um monte de coisa e outro aqui que não queria nem saber da gente, né? E aí foi muito tranquilo, muito fácil a gente se entender e conversar, né? Não houve problema nenhum. E 6 anos depois, nós assinamos um armistício. Mas aí eu não vou contar porque está no livro. Bom, enfim, esse processo ele tinha alguns problemas, não só de agenda, porque nós tínhamos uma agenda e eles tinham outra, as coisas não casavam, como também de responsabilidade. O supervisor era o cara que era processado se o banco desse algum problema. E a gente era aquele sujeito que ficava assim, olha, ali tem um problema, e ali também, aqui também, ó, e dane-se, não é problema não, tudo bem. Entendeu? E como é que o supervisor se sentia? Olha, se ele me falou alguma coisa e eu não olhei e é problema, eu estou no sal. Se ele me falou, eu olhei e não é nada, perdi meu tempo. Então, ele adorava a gente. Nossa, gente, nós éramos queridos, né, Juneu? Nossa Senhora, vocês não têm ideia. E aí, o que aconteceu? Isso precisava evoluir. Né? E a primeira evolução foi dar o poder de decisão e de opinião para a supervisão a quem realmente levava a culpa, que era o supervisor. E nós perdemos o título de supervisores, nós viramos monitoramento. Tá? Aí foi tranquilo também, né? O pessoal, ninguém reclamou. Não, foi assim maravilhoso, foi um período sensacional. E aí, nisso, isso nos deu também força para olhar para o todo também. Foi na época em que nós saímos de olhar só os bancos e começamos a visão macro-prudencial do processo. Até porque nós tínhamos uma diretoria ávida por informação, querendo informação, e o outro não queria. Então, vamos trabalhar para quem quer, né? E isso alavancou bastante o processo de monitoramento. Só que nós continuamos fazendo sinalizações. E aí, qual era o problema? O supervisor já podia olhar quando ele quisesse. Só que ele nunca sabia o que a gente tinha visto, porque ele só recebia a sinalização de alguma coisa que parecia estar ruim. Se ele não recebia nada, ele não sabia o que nós tínhamos feito. Então, precisava de um processo de transparência para a área de monitoramento.
A gente precisava catalogar tudo o que a gente fazia e deixar claro para a supervisão o que tinha sido feito. Isso evitaria o retrabalho, porque quando a gente sinalizava alguma coisa, ele ia na instituição e via tudo de novo que a gente tinha feito. Ele não sabia como é que a gente tinha feito, não entendia a nossa métrica, não tinha, assim, precisava desse trabalho. E foi um trabalho bastante difícil. É engraçado, você sabe fazer, mas na hora que você vai contar como é que você faz, a coisa fica complicada, né? E a gente tinha que explicar como é que era a métrica, com que frequência a gente fazia, o que nós estávamos olhando. Isso era o mais difícil de falar. Tem uma charge só no livro, que está no capítulo 2, foi meu filho que desenhou. Mas essa charge, ela mostra como era difícil a comunicação, porque do lado do monitoramento, eu estava olhando uma métrica. Então, está logo no início do capítulo 2. Então, eu dizia o problema pela linguagem da métrica. Eu dizia assim, ó, nós que éramos da liquidez, eu dizia assim, olha, eu acabei de identificar uma queda de 10% no índice de liquidez devido à volatilidade dos depósitos, que caiu de 32% para 31%, e também o risco de mercado de não sei o quê. Ou seja, eu não sabia o que eu estava falando, e nem o cara que recebia essa mensagem. Até ele entender o que era aquilo, era complicado. E se fosse perguntar para mim, eu ia repetir a mesma coisa, entendeu? Então, fazer a área de monitoramento entender que o seu trabalho era uma preocupação com a instituição foi um passo muito importante. Então, agora, o que a gente tem? A gente criou um conceito, né, de situações monitoradas. Então, a gente olha um problema. Eu estou preocupado que o banco está perdendo liquidez. Eu posso ter uma métrica por trás disso que vai me responder, mas eu tenho que falar com o supervisor numa linguagem que eu entenda o que eu estou preocupado e que ele entenda qual é a preocupação. E mensurar isso de uma maneira adequada. Então, foi feito todo esse trabalho de catalogar em cada área tudo o que era feito, colocar isso em métricas e em processos. As situações elas são do tipo de perguntas, para depois elas serem entendidas como um processo de fiscalização, de supervisão mesmo. E aí foi criado um painel onde o supervisor consegue ver tudo o que foi feito. Então, quando ele recebe uma sinalização, ele entende o que é. E se ele não recebe uma sinalização, ele vai no painel e sabe tudo que já foi feito, ele não precisa fazer mais. Então, isso ajudou bastante. Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas isso ajudou bastante o processo, porque existe um lado que monitora problemas, que é o monitoramento. E isso do ponto de vista microprudencial, olhando cada instituição financeira. A área de monitoramento também tem uma área que é macroprudencial, que está vendo as vulnerabilidades do sistema, está olhando o risco como um todo. Mas, do lado micro, nós olhamos problemas, nós olhamos compliance, nós olhamos qualidade da informação. E cada processinho ele está catalogado perfeitamente para todo mundo entender o que é feito. E o supervisor ele consegue enxergar tudo que foi feito e tudo que foi sinalizado para ele. E, às vezes, por exemplo, eu mandei hoje, semana que vem o problema ainda está, eu não vou mandar de novo, porque o supervisor já está sabendo, mas eu registro no meu sistema que aquele problema ainda continua. Então, é um respaldo para todos, é uma transparência para todos, sabe? E o responsável para ir na instituição, para pedir alguma coisa, para entender o que para fazer qualquer tipo de requisição de melhoria, de ajuste e tal, é a supervisão. E eles fazem... Aí eu já passo um pouquinho mais da minha área, não sei, eles têm uma análise contínua. Então, eles fazem um pouco também desse monitoramento, dessa supervisão contínua. Isso voltou para a área deles, de alguma forma. Então, eles têm um processo contínuo, onde nós alimentamos alguma coisa. Já acabou? Tá bom. E durante esse ciclo que eles têm, que para cada instituição esse ciclo pode ser de 1 ano, ou 2, ou 3, eles param e fazem uma avaliação pontual, né, em uma determinada data. Mas o processo ele está sempre sendo alimentado de N maneiras, não só pelo monitoramento, mas como trabalhos indiretos deles também. Tá bom? Está respondido? Então, tá bom.
Gente, a gente tem 1000 coisas para perguntar mais. Tem, enfim, animada, já botaram a musiquinha de fundo para dar uma animada também, então, mas a gente tem, enfim, algum horário aqui também. Quero agradecer muito a vocês, acho que, enfim, a gente continua a conversa e foi ótimo, né? Não sei, eu teria uma última pergunta que eu vou só lançar no ar, vai ficar gravado o pessoal, que seria... eu já tive a oportunidade de perguntar isso para o Juleu, e eu vou deixar para a Paula, será que se o Silicon Valley Bank tivesse situado aqui no Brasil, será que ele teria quebrado? Ou será que a supervisão teria visto antes? A gente deixa para o jantar, eu vou deixar só o registro aqui e agradecer muito a vocês, a todo mundo que está aqui presente e a quem vai nos assistir depois também. Cumprimento, com agradecimento de sempre ao Guilherme por todo o apoio aí aqui no canal e com a filmagem. Um abraço. Pode, claro. Porque, na verdade, porque quando a gente fez o livro, veio a ideia também de divulgar um pouco o trabalho do Banco Central, o trabalho da supervisão. Isso, como vocês mesmos sabem, não é uma coisa que se conhece, né? Que não existe literatura para isso, não existe uma série de coisas. Então, como eu estou aposentada, nada para fazer, não sei fazer tricô, essas coisas, aí eu resolvi sair pelo Brasil fazendo apresentações sobre o papel do Banco Central na vida dos brasileiros. Tem até um desenho de um carrinho, se você puder botar para mim no... não é no início, não. É antes desse negócio. Deixa eu colocar aqui. É esse aqui. É onde que está? Aqui. Então, esse carrinho aí somos nós, eu, meu marido, minha sogra. A gente está percorrendo 10.000 quilômetros no Brasil. E a gente está indo em universidades, em comunidades, entidades que queiram conhecer um pouco sobre a história do Banco Central. É uma palestra bem mais simples do que isso aqui. Aqui, nossa, foi maravilhoso, porque a gente pôde realmente entrar em detalhes. Mas esse público é mais para explicar para eles quais são as funções de um Banco Central, por que existe supervisão, qual que é a nossa história, por que a supervisão brasileira foi reconhecida como uma das melhores do mundo em 2018, 2017, por entidades estrangeiras. Então, mostrar um pouco de uma parte bonita, né, do serviço público e do esforço das pessoas, porque nós lidamos com todas as limitações que qualquer serviço público, vocês aqui são da UFJ, conhecem, entendeu? Isso não é tão diferente para nós. Então, esse trajeto, daqui nós vamos para o Espírito Santo, depois vamos para Belo Horizonte, voltamos para o Norte Fluminense, depois vamos a Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, e o que estiver passando pelo caminho, se alguém falar, Paula, vem aqui, a gente vai, e a palestra é gratuita, tá? Isso é uma prestação de contas à sociedade do trabalho que nos foi incumbido, que nós fizemos. Tá bom? Então, se vocês souberem de alguém, eu vou estar em Cambuci. Você sabe onde é Cambuci, aqui no norte do Fluminense? Eu vou estar em Cambuci, lá, falando com as escolas. Então, assim, eu vou para Silva Jardim agora, terça-feira. Então, assim, se vocês souberem de alguma escola, algum lugar que tenha interesse, que queira conhecer um pouquinho da história, pode chamar. O Juneu não vai não, porque ele tem que trabalhar. Mas a gente vai, tá bom? Obrigada. Para terminar, bom, primeiro, super legal esse seu depoimento, Paula. Você podia batizar essa caravana de Bye Bye Banco Central. Eu acho que é bem legal esse trabalho que vocês estão fazendo. E eu tinha uma sugestão a te dar. Depois você, quando o Juneu aposentar, você reboca ele. Que assim, muito interessante, porque é isso, está aqui agora documentado um processo evolutivo da supervisão que não estava em lugar nenhum. Então, acho que agora precisa fazer a mesma coisa para regulação. Entendeu? Então, assim, quando você terminar a sua caravana, abraça uns 2 da regulação e faz um da regulação, porque talvez seja tão rico quanto, né? Isso, eu também acho. Lá em São Paulo me pediram para fazer dos bancos. Ele falou assim, olha, você contou o lado do Banco Central, agora você tem que contar o lado dos bancos, porque nós também evoluímos. Eu falei, tá bom. Bom, obrigado então, parabéns a vocês dois. Obrigado, gente. Boa noite a todos.